Esse é mais um seminário da Juventude Espírita Ivan de Albuquerque. Todos os anos nós fazemos um seminário com o propósito de unir a juventude com a comunidade espírita dos trabalhadores do bem. E esse ano a gente convidou o nosso palestrante Júlio César, com o objetivo de que a mensagem fosse uma mensagem que fizessem as pessoas refletir um pouco mais sobre o conhecimento da doutrina espírita, que elas assistissem à palestra e que elas saíssem mais tranquilas, mais otimistas diante da conjuntura do nosso país, do nosso mundo. Então, entre tantos trabalhos que a juventude dos trabalhadores do bem faz, esse é um dos trabalhos mais importantes nosso, para que a gente possa agregar conhecimento, para que a gente possa se integrar com as pessoas e que a gente possa fazer uma reflexão, levando para o nosso cotidiano toda essa mensagem maravilhosa de otimismo que a doutrina espírita nos traz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela coragem de mudar, paz pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela beleza de amar, paz pela paz, para um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela coragem de mudar. Nós vamos agora fazer a nossa prece inicial com o nosso irmão Tiago. Bom dia. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer por mais um dia ensinado de oração. Mestre amado Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade. Estamos aqui reunidos em teu nome para aprender um pouco mais da tua palavra, dos teus ensinamentos. Que a tua luz, a tua presença e o teu amor permaneçam na manhã de hoje e sempre. Que assim seja. E nós vamos agora ouvir um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com nossa irmã Larissa. Bom dia. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com o batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas, ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas de uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar ao amor próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em atribuir a linguagem de conquistador sanguinário e devastador? Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomados ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Capítulo 14, número 6.
Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais perde interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, cai sobre elas seus partidários. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa seu aparecimento, na violência da posição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. E antes de passar a palavra do nosso irmão Júlio César, nosso expositor de hoje, a dinâmica do nosso seminário, nós temos duas partes. Então, a primeira parte o Júlio vai fazer, depois a gente vai ter um pequeno intervalo para um café, e a gente organizou aqui do lado, na sala de passe. Depois a gente retoma a segunda parte do tema. E depois dessa segunda parte, quem quiser fazer alguma pergunta por escrito, então durante a primeira parte e o início da segunda, a gente vai estar nas laterais disponibilizando papel, uma caneta, e aí vocês já podem ir anotando alguma pergunta, e esses questionamentos acontecerão no final da segunda parte. Nós vamos encerrar preferivelmente às 11h30. Nosso irmão Júlio César tem outro seminário à tarde em Simão Dias. Então, e a gente precisa também ter disciplina em todas as atividades que nós fazemos. Então, Jesus o abençoe, e agora a gente passa para ele. Bom dia. Tudo bem? Então vamos à nossa tarefa. Nós ouvimos essa leitura, trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele principiou com uma fala de Jesus, uma fala que é muito incompreendida, porque levada ao pé da letra, nos dá a entender que Jesus, ele, como se diz no popular, ele chutou o pau da barraca. Ele manda todo mundo brigar com todo mundo, né? Mas a gente sabe que, vindo de Jesus, o sentido que ele quis dar a essas palavras foi exatamente Jesus, ele quis dizer que nós temos uma batalha tremenda. Uma batalha cujo inimigo não está no exterior. O inimigo está em nós mesmos. Nós enfrentamos nos dias de hoje um imenso vazio existencial. Nós olhamos para as pessoas, nós assistimos aos telejornais, lemos as notícias dos jornais, das revistas, ouvimos o rádio, observamos o nosso mundo e a gente percebe o quanto está tumultuada a situação. Nós observamos as pessoas que deveriam tomar conta de determinadas coisas, não tomam, ao contrário. E a gente fica se perguntando, mas por que será que isso ocorre? A análise que eu particularmente faço, é que há um vazio nas pessoas. Os antigos, e até hoje se diz que falta Deus. E é. Deus, ele é tão imenso, a gente não consegue nem supor o tamanho de Deus. Não estou falando do tamanho de extensão. Mas quando há a ausência de Deus em uma pessoa, essa pessoa tem um vazio tão grande que somente Deus pode preencher. Então, esse vazio existencial a gente precisa compreender, precisamos buscar, e esses desafios precisam ser vencidos. E qual é então a proposta espírita para que a gente supere isso? As religiões têm um grande papel nessa condução da humanidade. Mas qual é então a proposta que
que a doutrina espírita nos apresenta para que nós possamos superar esses desafios. Pois bem, Jesus, ele, segundo Mateus, lá no capítulo 11, os versículos 28 e 30, Jesus ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus faz esse convite para nós. Veja que há 2000 anos Jesus percebe o nosso vazio. Jesus percebe que nós andamos cansados, que nós procuramos algo para alento. E Ele então chama, nos convida, diz: olha, venha até mim. Quando Ele diz venha até mim, a gente precisa entender esse sentido figurado, que é o quê? Nós precisamos ir até Jesus de que maneira? De que maneira nós chegamos a Jesus? Pelo seu Evangelho. Esse é o caminho. Então nós precisamos seguir a Jesus, tendo como meta isso: olha, eu tenho que me conduzir, eu tenho que pautar a minha vida, a minha existência no Evangelho. É difícil? É muito difícil. O ano passado nós tratamos aqui, no seminário, na Universidade da Casa, as dificuldades da gente vivenciar o Evangelho. E trabalhando esse tema, estudando para esse tema, nós percebemos o quanto é difícil nós adentrarmos por essa estrada que é o Evangelho. Então Jesus nos convida. E se nós estamos cansados, precisamos de consolo, precisamos preencher esse vazio, nós temos de buscar isso. Então esse vazio existencial, veja só, nós, na nossa vida, nós encontramos solidão. E muitas vezes nós pensamos que solidão é a ausência de companhias. E não é. Nós podemos estar no meio de um Maracanã, final de campeonato brasileiro, entre dois times, vamos dizer, os dois maiores que tem uma torcida, o Corinthians e o Flamengo e o Corinthians, né? Vamos imaginar que esse estádio está cheio. Podemos ter uma pessoa ali que está sentindo-se sozinho, que está na solidão, que o jogo não está nem aí. Então, o vazio, esse vazio existencial, nós sentimos é quando nós nos percebemos a sós na vida, quando a gente se percebe sem objetivo, quando a gente se percebe sem esperança. E ter esperança não é aquela de esperar, não. Ter esperança é outra coisa. Ter esperança é você buscar, é você acreditar, é você procurar vencer. Mas esse vazio é o vazio da desesperança. Então nós precisamos perceber que esse vazio tem de ser buscado. Então nós precisamos tomar uma sacudida. Nós precisamos tomar uma sacudida. E essa sacudida só se faz através da informação. Informação que nos leva ao entendimento. E esse entendimento vai levar a uma resignação e fatalmente ao consolo. O que eu quero dizer com isso? Veja uma diferença da doutrina espírita. Quando eu disse que esperança não é você esperar, a doutrina espírita me mostra que você conhecendo a vida, tomando conhecimento das premissas da lei de causa e efeito, nós vamos saber que tudo que está acontecendo conosco tem uma razão de ser. Vamos voltar para um ser coletivo que é o nosso país. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Quem já teve a oportunidade de ler o Navio Negreiros de Antônio Frederico de Castro Alves, vai perceber os seus versos a dor da escravidão. E nós passamos quanto tempo? Nós temos várias máculas que nós precisamos depurar. Então está aí um processo coletivo. Então nós precisamos ter essa sacudida. Nós precisamos rebuscar, desmontar toda essa estrutura que existe em nós, que
que traduz-se num vazio existencial e colocar coisas novas. Então nós temos a oportunidade, nós tentamos encontrar com a doutrina espírita, nós temos essa oportunidade para que nós venhamos a conhecer essa doutrina, analisar os ensinamentos dela e principalmente buscar vivenciar esses princípios. De nada vale, eu sempre digo isso, de nada vale nós termos o conhecimento da doutrina. Tem muita gente que eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço muita gente que tem um profundo conhecimento da doutrina espírita, mas se comporta como o filho mais velho da parábola. Na hora que ele precisa utilizar de compreensão, de tolerância, de indulgência, não consegue fazer isso. Por quê? Porque as definições, os conceitos estão acima da fraternidade. Não pode. A fraternidade é o ponto inicial, é o meio e é o fim da nossa existência, do nosso processo evolutivo. Se eu não busco a fraternidade, eu sempre estarei nesse vazio, porque apesar da informação, eu não consegui resignar e tampouco conseguirei consolo. Tá bom, então? E qual é então a nossa perspectiva? Bom, o homem e seu vazio existencial, trilhando os diversos caminhos da filosofia através da história da humanidade. Como é que isso ocorre? Bom, se nós formos buscar a história da criatura humana, se nós buscarmos remontar a história da civilização, nós vamos perceber que muitos desafios foram travados pela criatura humana para conquistar isso. Então, a gente precisa ver o seguinte, que o pensamento ocidental, a nossa maneira de pensar, é um pensamento que foi corrompido ao longo desse contexto histórico pelo poder. Nós nos preocupamos muito em ter, nós nos preocupamos muito em conseguir coisas. Então nós temos aí uma sociedade que fala muito, mas não se entende. Nós temos muitas conquistas sobre a tecnologia, mas tem gente morrendo de fome. Nós conseguimos atravessar, vencer distâncias de um lado ao outro do globo em horas, mas nós não conseguimos atravessar a rua para conversar com um vizinho novo. Nós deixamos as nossas crianças ao abandono, porque de forma hipócrita nós saímos com o nosso carro, levamos os nossos filhos para as escolas e a figura de uma criança que pede uma esmola no sinal nos causa uma sensação ruim. E nós de forma hipócrita dizemos que essa situação nos machuca, porque nós não toleramos isso. Mas a pergunta fica, o que é que eu estou fazendo para isso remediar? O que é que eu estou oferecendo às pessoas para que elas encontrem um rumo como eu acho que encontrei? Então nós precisamos modificar a forma de pensar desse pensamento ocidental, da conquista, do ter, e não buscar ser pessoas melhores. Nós precisamos então ir em busca de nós mesmos. Quem sou eu? Essa pergunta tem que ser feita não buscando a identidade. Se alguém perguntar quem é você, eu não posso dizer que sou Júlio César Freitas Góes, RG 513 04 CPF 240 860 885. Eu não vou dizer isso. Não. Quem sou eu? Eu estou Júlio. Mas quem sou eu nessa trajetória minha ao longo do tempo? O eu, o self, o pessoal da psicologia tanto trata. Quem sou eu no fundo? Como é que a gente vai traduzir isso? Quais são os meus pensamentos? Quando a gente busca esse autodescobrimento, vamos lembrar lá daquela questão do livro dos Espíritos. Eu aprendi no 1919, na brincadeira que eu li quando eu estava estudando. Então a 919 diz: qual a melhor maneira, mais prática, mais eficaz para a gente atravessar essa vida, aprender e não ser arrebatado pelo mal? Aí o Espírito responde. O Espírito Santo Agostinho responde: um sábio já disse, ou seja, isso não é novidade não.
Conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento, essa busca em nós mesmos, ela nos solta muitas vezes coragem. Sabe por quê? Porque nós temos aquelas personas, temos aquelas máscaras, e nós nos comportamos no centro espírita de um jeito, no nosso trabalho de outro jeito, em nossa residência de outro jeito, na rua do trânsito de outro jeito, com os nossos amigos que têm uma certa importância no contexto social é de um jeito, com aqueles que não têm tanta importância é de outro jeito. Ou seja, nós precisamos buscar essa identidade. Quem sou eu? É a busca de si mesmo. O vazio preenchido, atenuado, compreendido, aceito, afirmado, vivido e acolhido. Eu tenho de enfrentar isso. Meu pai, um homem muito sábio, ele me ensinou muitas coisas. E existem frases que meu pai me dizia. Ele dizia o seguinte: olha, você, toda vez que ocorre algo com você que você não compreende, que te machuca, que te causa algum tipo de incômodo, não se lamente. Ao contrário, aproveite essa oportunidade e se pergunte: o que é que Deus quer me mostrar com isso? Tente responder a essa pergunta, e aí aquilo que se apresentou de uma forma às vezes dolorosa ganha outro aspecto, ganha um aspecto de experiência, de aprendizado e preenchimento desse vazio. Então, nós precisamos nos aceitar como somos, buscar corrigir sim. Nenhum de nós é perfeito. Nós temos defeitos, todos nós temos. Se nós olharmos aqui, nós temos algumas dezenas de encarnados, não sei quantos desencarnados, mas cada um de nós, individualmente, tem muitas qualidades, mas também tem defeitos. E isso não é o problema. O problema é quando nós nos achamos santos, quando nós nos achamos imaculados. Não é. Nós temos que admitir isso, nós temos que nos aceitar, nós temos que nos compreender, e aí sim esse vazio começará a ser preenchido, para que a gente busque isso. E nisso as religiões têm um grande papel. Toda religião é boa. Livro dos Espíritos, qual é a melhor religião? A que torna o homem melhor. Então, se nós estamos aqui numa casa espírita, se nós, como diz o homem de Deus, se nós nos queixamos de ser espíritas, então sejamos espíritas, procuremos viver como espíritas. Cada religião deve fazer isso. Então nós temos esse papel muito importante, saber que Deus nos preenche. Bom, aí a gente se pergunta: qual é então a origem dos nossos conflitos? Qual é a origem? Porque tem aquela frase que me diz: onde estiver 2, 3 ou mais pessoas, mas não, eu sempre digo, aí tem confusão. Quando junta a gente, tem confusão. Por quê? Porque nossas ideias são diferentes. Nós pensamos de forma diversa. E o que é o problema? Não é esse não. O problema é que a gente quer que a nossa opinião seja a única válida. Esse é o problema. A gente nem analisa a opinião do outro. A gente quer que o outro aceite a nossa opinião. E esse não é a forma correta. Essa não é a maneira correta de entender. Então vejam só. Os nossos conflitos, eles remontam de quê? De um passado espiritual. Eles remontam de um passado que muitas vezes a gente não conhece. Agora, na condição de encarnados, por quê? Porque aquele esquecimento do passado das nossas encarnações nos impede. É bom que isso ocorra, porque muitos de nós estamos presos a débitos terríveis. E nós recebemos agora digamos assim, uma espécie de alforria, uma liberdade provisória, para que a gente consiga
adquirir forças, preencher esse vazio e seguir adiante. Então o que acontece? Como isso ocorre? O indivíduo renasce assinalado por debilidade e forças morais. Quantos de nós travamos uma batalha íntima? Por quê? Porque a gente está tendo uma opção de conceito. Puxa, eu estou no centro espírita, no centro espírita me falam isso, daquilo, mas por que eu penso dessa forma? Por que eu tenho essa maneira tão mesquinha de ser? Veja que a guerra que Jesus fala, que eu não trago a paz, porque nós estamos nos sentindo incomodados com a forma como pensa. Então nós temos o que? Essa carga de forças morais debilitadas. Por que pensemos nisso? No momento nós somos o que melhor conseguimos ser. Desde que nós somos criados por Deus até agora, nós estamos no ápice, nós estamos no melhor que conseguimos ser até agora. Quando a gente olha para dentro, puxa, quanto eu devo melhorar? Eu me assustei muito a primeira vez que eu li o livro Nosso Lar, porque André é um espírito de uma certa elevação, se comparar conosco, está muito grande. E aí eu vi, André passou 8 anos terrestres no umbral. André. Aí eu fiz a pergunta, e eu? Essa debilidade de forças morais. Por que esse conflito está no passado? É o resultado da indisciplina e da falta de moderação no modo de viver. Como nós descuidamos da forma de viver? Como nós malbaratamos a oportunidade de progredir? Sabe por quê? Porque nós conhecemos. Se a gente perguntar, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas por que a insistência? A insistência é em permanecer no erro. Por que a gente acaba de sair, por exemplo, da doutrinária e a gente não consegue manter aqueles conceitos, aplicar aqueles conceitos ao longo de uma hora? É difícil. Vou contar um negócio para vocês que eu sempre conto porque se encaixa muito bem a essa exposição que nós fizemos agora de domingo. Certa feita eu estava fazendo uma exposição na Instituição Espírita e nós falávamos, o tema nosso era a questão da indulgência, da compreensão para com os erros dos outros, capacidade de perdoar. Na verdade o tema é esse, a incrível capacidade de perdoar. E nós falamos tudo, e tinha uma jovem senhora sentada na primeira fila, e ela olhava assim para nós e falava. E depois de um certo momento, ela parou assim, e lágrimas, eu percebi que corriam de sua face. Tá bom, terminou a palestra, eu disse, eu gostaria de lhe agradecer. Não por nada nenhum. Posso dar um abraço? Pode. Aí ela me abraçou, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor modificou a minha forma de pensar. Eu digo, que homem, tá certo. Então, terminou, eu recolhi minhas coisas, tudo saí e vou andando até onde estava o carro. E é uma época como essa, chuva, e choveu, e havia algumas poças d'água na rua. Um carro veio, o motorista talvez não tenha percebido, e passou com uma maré um pouquinho mais veloz, com o pneu em cima de uma poça d'água. O que aconteceu? A água espinou. Aquela pessoa que havia se emocionado com a capacidade de compreender, de perdoar, de tolerar, pelo que ela me disse, ela conhecia a mãe do motorista e também a profissão dela. É complicado, então a gente precisa de disciplina e moderação no nosso envolvimento. É incrível, mas é. Quando a gente vai fazer isso? Durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Olha, nós precisamos aproveitar o tempo, porque tem uma citação de Jesus que diz assim: se tem alguma coisa contra o teu irmão, aproveita enquanto estás com ele na caminhada. Lembra dessa passagem? É muito importante
que essa vida que nós estamos aqui a ter a oportunidade de vivenciar e experienciar. Por quê? Porque exatamente nesse quadro do plano material é que a gente tem de consertar as coisas que nós fizemos no passado. Então isso vai fazer com que desapareçam os nossos conflitos. Mas vamos adiante. A falta de metas, de objetivos que assaltam a consciência dá lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Nós nos encontramos no ponto em que esse vazio existencial nos apresenta uma série de caminhos, mas nós não conseguimos tomar uma decisão, porque nós temos um medo. Nós temos um medo de decidir. Nós temos um medo de seguir adiante. Por quê? Porque nós não sabemos avaliar, ou não queremos. Nós queremos aguardar o imediatismo. Nós queremos muitas vezes fugir dessa problemática, enganando, criando uma situação que não existe, uma ilusão. Veja, no poema que Nando Cordel nos brindou com aquela música Parte pela Parte, lindo aquilo de mensagem preparatória, nós temos de ter a coragem de mudar. Existe coragem por quê? Porque nós temos toda uma estrutura que nos ensina ao contrário, que nos faz vivenciar coisas que não existem. Então nós precisamos remontar ao nosso existir. A grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se. Aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interior, a enfrentar os seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os do inconsciente. Esse é o problema do vazio. Nós muitas vezes não aceitamos como nós somos. Eu gosto de ver isso. Tudo bem. Eu também não gosto. Eu queria ser como Jesus. Minha meta, ser perfeito, é a nossa meta. Mas eu não sou como Jesus ainda. Eu tenho muito a trilhar. E o reconhecimento disso é fundamental. Mas não, a gente busca conhecimento, busca isso, busca aquilo, mas só que no fundo, a gente tem aquele complexo, muitas vezes de inferioridade, ou até de superioridade. E nós criamos isso um vazio, uma coisa que não existe. Nós buscamos uma personalidade que eu não sou assim, eu queria ser, mas você começa a sofrer por isso. Nós sempre depositamos em nós uma máscara do que a gente queria ser, e a gente tenta eliminar isso junto aos nossos grupos, e isso nos traz o vazio, porque nós nos escondemos. Então a gente busca a intelectualização, a gente busca o conhecimento, mas isso só não basta. A gente precisa vivenciar essas coisas. E o que a gente faz? Quando a gente não consegue se parecer mais com o que nós queremos ser, a gente busca compensações. Vou pedir perdão antes da próxima lâmina. Perdão ao público feminino. Vocês vão entender já por quê. Então a gente busca compensações e a gente comete equívoco. Porque nessa busca, a gente vai atrás, por exemplo, de fazer compra. É sério, eu coloquei essa imagem pensando numa colega do trabalho. Uma vez conversando comigo, eu disse: eu estou tão estressado. Quando a gente chegar em Aracaju, eu vou pedir para descer no shopping, porque eu quero fazer compra para ver se eu desestresse. Eu digo para fulana, se eu fizesse compra toda vez que eu estou estressado, eu iria quebrar, iria ficar no SPC, tudo que é serviço de proteção aqui dentro. Não é assim, a gente tem que se encontrar, a gente tem que buscar nossas compensações de outra forma. Não é com coisas materiais que a gente vai conseguir buscar isso. Nós precisamos sim da autoconsciência. Eu necessito me conhecer, ter consciência do que eu sou. Então o que acontece? Eu tenho que olhar no espelho, o espelho da alma, o espelho da consciência e me ver do jeito que eu sou.
me veem da maneira que eu estou. Eu posso até querer ir adiante, claro, é o objetivo nosso, progredir, mas eu tenho que ter essa autoconsciência. Eu não posso me enxergar de um jeito diferente. E aí onde está a forma do vazio? Eu me enxergo como um leão, como uma... Eu não sou um leão. Eu não sou um leão. A minha figura mostrando o gatinho pequenininho, filhote, olhando no espelho, pois eu sou aquilo. Não, eu gostaria de ser aquilo. Mas eu tenho que me aceitar, porque senão permanece aquele vazio existencial. É a consciência da individualidade e não uma faculdade apenas intelectual. Sem dúvida que se trata do despertar do espírito enclausulado na argamassa celular, diferindo do psiquismo em evolução no reino animal mais primitivo. Ou seja, quando a gente começa a ter a capacidade de se olhar no espelho da alma, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, quando a gente busca esse autodescobrimento, quando a gente procura se conhecer, eu sou assim, nós começamos a descobrir o que, onde, de que forma a gente tem que buscar o quê? Essa melhoria, essa transformação. A gente está aqui na casa espírita, a gente vem para cá, assiste a doutrinárias, tem discurso, tem os livros na livraria, a gente lê, a gente estuda, a gente busca isso e aquilo, tudo bem. Mas o que eu faço com isso? O que eu estou fazendo com isso se eu não consigo me enxergar como sou? Eu não posso viver numa ilusão, sabe por quê? Porque um dia cai, a máscara cai. Porque a gente chega no lugar onde não vale. Se não for aqui, vai ser no plano espiritual. Quem participa de trabalho na mesa mediúnica pode ver que a grande maioria dos irmãos que vêm em busca de socorro, eles precisam de uma identidade consciencial. Eles não sabem onde estão, porque sofrem. Precisam se encontrar com eles mesmos. Ou seja, o autodescobrimento. Então é fundamental que a gente busque isso para que sejamos felizes. Mas vamos adiante. Existe uma batalha em nós, uma batalha incessante, porque a autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe a libertação de tudo quanto junge ao passado, desde que haja o esforço de aceitação dos novos desafios existenciais. Há uma batalha constante em nós. Há aquela consciência cósmica que é Deus, através da espiritualidade superior, que está junto de nós dizendo: ei, não faça isso. Todos nós ouvimos. Se antes da gente se polarizar, se antes da gente ter aquele acesso de raiva, de loucura, vamos dizer assim, a gente para um pouquinho, a gente vai ouvir dizendo: olha, não faço não é por aí. Mas o que acontece muitas vezes a gente não ouve o outro lado. A gente ouve o outro lado, larga de ser besta, chuta o pau da barraca, você é melhor. Quem já se viu? Você vai se rebaixar? Aí toca mais alto no nosso orgulho. Eu gosto muito de cinema, embora não tenha tempo de assistir filmes. Mas um filme que eu assisti, e a última cena me chamou a atenção mais do que o filme todo. Ela não tem nada demais, mas, no meu entender, os responsáveis pela película tornaram a película, eu sou velho, né? Hoje é tudo os bairros, né? Então, o responsável é numa sacada genial. O nome do filme é O Advogado Mundial. Quem já assistiu? Assistiu? Pronto. A última cena, o filme termina. Aquele que fazia o papel do demônio começa a querer que o outro, aquele advogado, fizesse algumas coisas. Ele não, vai andando. Não sei se você lembra disso. E ele: você é o melhor. Se você não fizer, ninguém faz. Isso, aquilo, ou seja, rasgou a seda, como se diz. Aí o filme termina quando o cara olha para trás. Então o nosso orgulho muitas vezes faz
que a gente não ouça a voz do nosso coração, a voz interior que clama, que quer que a gente seja feliz. Sabe por quê? Porque essa voz é Deus. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Cada um de nós tem os avisos, tem os chamados, tem os avisos. E aí é muito comum as pessoas procurarem a casa espírita para se livrar das obsessões, não é isso? Obsessão a gente chama. Eu chamo, eu busco, eu quero. Por isso que eu cobro. As pessoas não gostam que diga isso. Tem gente que perguntou, você não tem uma obsessão não? Eu não, de jeito nenhum. Eu não quero. O obsessor tem que andar no mundo, ele não quer. Tem que fazer muita coisa, ele não quer. Então a gente não pode dar tempo para essas coisas tomarem conta de nós. Nós não podemos estar vazios. Mente vazia, oficina do mal do diabo. Não é assim? Pois bem, vamos adiante. Bom, o que acontece? Então nós estamos num ponto da nossa vida, a todo instante, que a gente tem que decidir. A gente tem que tomar uma direção. Nós temos que buscar. Então, a pessoa deve descobrir a finalidade de sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para a felicidade. Ninguém, acredite, ninguém nasce para ser infeliz. Todo mundo merece ser feliz. E por que não é? Bom, aí é outra história. Porque nós escolhemos caminhos a todo momento. Se você escolher o caminho errado, infelizmente você vai chegar onde você quis ir. Se é infelicidade, você vai ser infeliz. Até que você volte àquele ponto onde você escolheu errado e você mude isso. Então o objetivo é ser feliz, superando os conflitos ou tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa, usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando-se sempre. Nós temos de buscar essa perfeição sempre. A gente tem que terminar o dia. Está lá a gente falando daquela questão do Livro dos Espíritos, a 919, que conhece aqui mesmo, e lá no comentário, depois da pergunta, que Kardec faz essa pergunta, o Espírito responde, Kardec diz, não, mas é óbvio esse autoconhecimento, mas como é que eu consigo? Aí o Espírito diz, faça como eu fazia quando estava encarnado, ou seja, faça uma autoanálise do seu dia. O que você fez? O que você deixou de fazer? O que você pensou? O que você quer realmente? Se a gente começar a ver isso, a gente vai começar a ter algumas dicas. Há um provérbio, se não me engano, é árabe, que diz assim: os pensamentos são o alimento da alma. Ao final do dia, pergunte se você alimentou ou envenenou a sua alma. Pergunte-se. Muito bem. Para tudo isso, a gente precisamos de uma mudança. Essa mudança, ela deve ser racional, tem que ser inteligente, mas também tem que levar em consideração o emocional. Para quê? Para que tudo isso a gente tenha uma oportunidade de existir de forma plena. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa acreditar nessas coisas. Então, alguns arautos sempre estiveram conosco. Então, para essa mudança de paradigmas, eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano, tornam-se referências que se convertem em estímulos para não se perder o significado psicológico interior. Ou seja, busque na vida, nas pessoas, no mundo, que está cheio de exemplo. Ah, você quer saber como agir? Puxa, imagine Chico Xavier. Imagine uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Gandhi. Imagine o Divaldo, que ele está conosco.
que pautaram a sua vida sobre a ética da caridade, a caridade pura, a caridade sem interesse. Eu estava lendo uma manchete de um pequeno livro de crítica literária e eu fui informado que aquele escritor brasileiro, o nome dele, Paulo Coelho está milionário com suas publicações. Tem problema. E Chico Xavier vendeu muito mais do que ele. E Chico Xavier, aos olhos do mundo, não foi milionário, nunca foi. Tem uma riqueza? Tem. Uma riqueza moral, espiritual. Não estou dizendo que o outro não tem. Mas que a gente começa a servir de parâmetro. Então, nós sempre temos pessoas, nós sempre temos figuras que iluminaram a humanidade. Mas nós precisamos nos espelhar e agir para que essas pessoas tenham significado para nós. Então, a gente diz o seguinte: a proposta espírita. Qual é a proposta espírita para que eu me torne uma pessoa melhor? Qual é a proposta espírita para que eu supere esses desafios e eu consiga trilhar por um caminho diferente e encontrar essa felicidade? Então a gente traçou aqui, baseado numa lição que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, um caminho que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Homem de Bem. Então a gente vê naquela lição um caminho, um roteiro para a gente seguir, para que construa essa pessoa de bem, para que a gente preencha esse vazio existencial. Então, vamos lá. Primeiro que você tem que fazer: deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Depositar fé em Deus não é aquela fé fria, não é aquela fé do acreditar. É você, antes de tudo, saber Deus e não crer em Deus apenas. É saber Deus. Saber Deus é você confiar nele. É você saber que ele está do seu lado sempre. Nunca deixou de estar. Mas a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar na sua bondade. Saber, ter a certeza da sua justiça. Nada ocorre comigo por um simples capricho de Deus. Deus não chega para nós e diz assim: você vai sofrer, você vai ser bom, você vai ser. Não existe essa fatalidade. São construções existenciais que nós fazemos ao longo do tempo. Então, confie em Deus. Essa confiança, a isso a gente chama de estar perto de Deus. Então, tire momentos da sua vida para buscar essa identidade com Deus. Procure nos momentos de prece esse encontro consigo e Deus. Se encontrar consigo mesmo e com Deus. Fazer essa tríade. Você com você mesmo e com Deus. Porque, de repente, quando você juntar você consigo mesmo, você vai se compreender. E aí, quando você conversa com Deus, você cresce. Porque você confia nele. Então, primeiro, a confiança em Deus. O segundo, você tem que acrescentar a essa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça. Você tem que confiar no futuro. Confiar no futuro. Colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Não tem aquela frase que está lá no Evangelho que diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olhai os lírios do campo. Eles não descem, não fiam, mas nem Salomão, com todo o seu esplendor e poder, não tem vestes tão brancas quanto a dele. Olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, não têm celeiros, não podem, não guardam, mas o Senhor os provê com tudo que necessita. Aí Jesus pergunta: acaso achar vós que são menos do que os lírios, do que os pássaros? Então aprende a confiar no futuro, acrescente essa fé e perceba que os bens que você junta,
os bens verdadeiros, os bens espirituais, eles estão muito, mas muito acima do que os bens temporais, os bens materiais. Então, aprendamos isso. E quando a gente assim pensa, a gente desenvolve aquele sentimento de esperança. Não a esperança do esperado, que a gente diz. A esperança de quê? De que o seu futuro ele vai ser melhor. Chico Xavier diz: olha, se você não está satisfeito com o que está colhendo, passe a observar melhor o que você está plantando. Porque a gente planta, a gente colhe. Então tenhamos isso em mente, essa é a esperança no futuro, no horizonte novo. Aceite as vicissitudes, os sofrimentos da vida sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. O que eu estou passando na minha vida, as agruras, os sofrimentos, essas agonias, puxa vida, elas são provas, são expiações, são coisas que de certa forma eu tenho que passar. Por quê? Porque há algo nessas vicissitudes, nesse sofrimento, que eu preciso colher ensinamento. Então eu preciso buscar nessas agonias aquilo, puxa vida, aquilo que me machuca. Por que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Por que eu estou sendo humilhado por pessoas? Será que eu não sou orgulhoso? E eu não estou tendo a prova agora do que é o orgulho comigo mesmo? Então se questione. Aquela pergunta que meu pai estava fazendo: por que isso está acontecendo comigo? Não. O que Deus quer me mostrar com isso? Isso, quando a gente pensa assim, quando a gente aceita essas vicissitudes, a gente vai ver o seguinte: que as coisas que ocorrem conosco, muitas vezes, puxa vida, a gente acha que é ruim, a gente acha que está nos machucando, mas na verdade a forma como a gente encara as coisas diz exatamente o que é que a gente está pensando. Puxa vida, pode ser uma coisa diferente. Está ali no quadro, a menininha chorando, tomando uma vacina. O menino disse: puxa vida, que bom, eu não vou ter mais a doença. Então, quando a gente encara essas vicissitudes com força, com experiência, ganha outra visão, outra expectativa. Isso chama-se resignação. E a resignação precisa estar revestida do entendimento. Durante muito tempo nos ensinaram coisas horríveis sobre Deus. As pessoas estavam sofrendo, puxa, falando, que vida difícil. Você aí com câncer em cima de uma cama, essa coisa tremenda. Não, mas Deus quer assim fazer o quê? Será que Deus quer isso? Não, Deus não quer isso não. É fruto da lei de causa e efeito. Então a resignação não deve ser a aceitação por isso para aceitar sofrer. Não, você tem que entender o sofrimento. Misture doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Eita, aí pega. Bateu, levou, assim é pensa. Não, a gente tem que começar a mudar isso. Não é que a gente tem que ser saco de pancada. Não se permita a determinadas coisas, mas não reaja da mesma maneira. Não reaja. Não reaja. Não pode ser assim. Certa feita aconteceu um fato em que uma pessoa, no ambiente do trabalho, essa pessoa estava querendo fazer uma coisa e era contrário o que ela estava querendo fazer aos procedimentos. Não era permitido. Pelas normas da companhia, não era permitido. E essa pessoa queria que eu fizesse. Eu disse: não posso. Mas por que isso? É mais rápido, isso eu sei que é mais rápido. Mas nem eu, nem você tem autoridade para isso. Então eu não posso. E eu sei que você também não faça. Aí, estava sala com as pessoas, depois eu disse: não, são impropérios. E eu me calei. Vou confessar uma coisa que me baixei. Eu tive vontade. Tive. Mas eu não tive. Eu fiquei calado. E quando a vontade veio, eu disse: meu Deus, me ajuda. Segura esse garganta não forte. Eu subi tão pequenininho, magrinho.
Aí, como diz assim, mas eu procurei um lugar, eu não achei que eu estou de batalha. Mas não é, então a gente ficou ali e silenciou. Quando a gente começou a fazer a prece aqui, eu estava começando a ferver. Quando a gente começou a fazer a prece, como se o refrigério viesse. E o nosso pensamento mudou. E a partir desse momento eu aprendi. A pessoa começou a diminuir a velocidade das palavras, silenciou, e as últimas palavras dele eu lembro. Tá certo, eu vou ver o que eu faço. Sai. Imediatamente os colegas de trabalho disseram: você tem sangue de barata. Se fosse comigo, eu prestava logo agora, já fazia um correio, entregando o sujeito, e ele ia tomar uma solução. Eu digo: para quê? O que eu ganho com isso? Deixa para lá. Depois, alguns dias depois, essa pessoa veio e disse: olha, estou com vergonha de você. E por quê? Daquilo que eu te disse, e você não merece. Que bom que você acha que eu não mereço. Mas também você não merece. Paulo, apague isso. Não é bom? Não é bom? Foi eu que conquistei. Respeito. Tenho certeza. Ele jamais vai fazer de novo. Jamais. Ao passo, quando a gente revida, quando a gente esquece dessas doses abundantes de caridade. O que é caridade? Livro dos Espíritos: perdão, indulgência e benevolência. Caridade, como Jesus a entendia, é o perdão para todos indistintamente, a indulgência para as faltas alheias e a benevolência. Quando a gente faz isso, a gente está buscando o quê? A beneficência. Nós estamos buscando sermos bons para recebermos bondade. Não importa quem. Pense nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos serviços que prestam. Nós precisamos, sim, olhar mais para o outro. Sabe por quê? Porque o maior problema do mundo é o meu. Eu sempre digo isso. Enquanto a gente pensar assim, é um problema sério. Chama-se egoísmo. Enquanto a gente não buscar ver o outro como necessidade, mas a gente tem que pensar nele: puxa vida, eu preciso ajudar a pessoa. Desde estar que alguém vai estar pensando em nos ajudar, e nós vamos desejar ajuda. A isso nós chamamos de solidariedade. Então, para o preenchimento do vazio que nós temos, a proposta espírita diz: olha, seja solidário, pense no outro, cultive as amizades, tenha pessoas do seu lado, mas de forma a garantir um futuro melhor. Seja bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças ou crenças. Eu fico muito triste quando eu encontro pessoas que têm preconceito. No século XXI, tem gente que tem preconceito, e é os mais diversos: orientação sexual, tem preconceito de cor, tem preconceito de raça, de condição social, econômica, intelectual, financeira, enfim, preconceito. E quando uma pessoa é preconceituosa, sabe o que acontece? Isso mostra no outdoor do tamanho do mundo que essa pessoa, vou dizer um termo que se diz em Pernambuco, é fraca. Fulano é fraco. É fraco. É uma pessoa que não tem, assim, a capacidade de enxergar a si próprio. E por isso ele detona o outro, seja de que forma for. Isso acontece muito, por exemplo, com o conceito de religião e religiosidade. Quando você está preocupado com a religião do outro, sabe o que significa? Que você não está seguindo a sua. Não está procurando aprender o que a sua diz. Então, essa premissa aqui: seja bom, seja humano, seja benevolente, não tenha preconceito, não tenha distinção. A isso a gente chama de fraternidade. Todos nós somos irmãos. Todos nós sentimos, precisamos do amor. Sem essa, a gente olha assim: eles são raças diferentes, um na frente e o outro caminho. Mas
O filho brasileiro abrindo um gatinho, um filhote, nas suas orelhas. Quem disse que cachorro tem que odiar gato? Quem disse que gato tem que odiar cachorro? Quem disse que gente não tem que amar a tudo e a todos? Quem foi que disse? Onde está escrito? Baseado em que você fez essa observação? No vazio que você tem, que não está preenchido. Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que não pensam como ti. Se nós pensamos diferente do outro, não tem problema. Não tem problema. Isso, pelo contrário, não é um problema. É a solução de muitos problemas. Quando a gente observa algo de uma forma diferente do outro, às vezes a gente encontra uma solução. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós estávamos diante de um problema, chega uma pessoa e fala: você já viu dessa forma aqui? E aí, você consegue resolver aquele problema. Ou seja, tenhamos respeito às convicções sinceras. Respeito o outro. Se você está adiante do seu pensamento, mas você não era assim. Você não era assim, você está assim hoje, você aprendeu. Então, se você aprendeu, respeite quem não sabe. Porque vai ter a oportunidade de aprender como você teve. E quem sabe até ele ultrapassa você. Vocês terem uma ideia, no começo do século passado, um camarada, ele assustou o mundo quando ele mostrou uma teoria que iria mudar todos os conceitos da física. Ele assustou o mundo, assustou mesmo. Tem uma teoria que até hoje as pessoas discutem sobre essa teoria. Montou uma equaçãozinha pequena. É igual a energia, é igual a massa, vezes C ao quadrado. Energia é igual a massa, vezes C, que é a velocidade da luz ao quadrado. Um sujeito alemão chamado Albert Einstein. Teoria da relatividade. Até hoje. Muito bem. Vou contar uma coisa para vocês que eu li na biografia de Einstein. Tem jeito mesmo. Essa teoria ele formulou, mas olha, ele até, eu não sei hoje como está, mas a 7ª série do ginásio, não sei hoje quanto tempo é, 8ª, não sei lá, 8º ano, 7ª série, até a 7ª série, o 3º ano do ginásio, Albert Einstein era cobra, só passava arrastado. Pior matéria para ele, matemática. Então, já pensou quem criticou o Einstein? Hein? O professor que disse: você é burro, eu não tenho paciência com você. Já pensou? Depois olhou, descontava ganhar o prêmio Nobel. Então a gente precisa ter respeito a todas as convicções sinceras, respeito a todas as pessoas, principalmente os que não pensam como você. E se ele tiver certo? E agora? Já pensou nisso? Porque teve muita gente no mundo que falou uma coisa que era contra tudo. Jesus, quando ele veio, o que ele falava era contrário a tudo e a todos. Alguns poucos disseram: olha, esse cara está falando a verdade. Esse maluco aí está certo. Outros não, esse está doido, não está falando com ele. Foi assim. Jesus estava certo. Então, é isso. O que a gente chama? A gente chama de alteridade. O que é isso? É a capacidade de conviver harmoniosamente com as diferenças. Ser diferente, não tem problema nenhum. Nós somos. Basta dizer assim: nós somos iguais porque somos diferentes. É o ponto comum de nós. Então, ser diferente não é um problema. 8. Mais uma vez, não se esqueça de, em todas as circunstâncias, tomar por guia a caridade. Se você tiver dúvida, seja caridoso. E qual é a forma de saber se você está correto ou não? Vamos para Jesus, o poder e guia. Mestre, qual é a lei e o mandamento mais importante? Todo mundo sabe.
próximo aquilo que você gostaria que fosse feito contigo. Então, se você tem dúvida quanto a isso, use o que? O e a caridade. Eu quero para mim, então tá bom, não tem problema que eu aplique ao outro. Eu não quero para mim, por que eu vou aplicar isso ao outro? Porque se alguém fizesse isso comigo, eu não gostaria, então por que eu tenho que fazer com o outro? Quando a gente faz assim, a gente chama isso de caridade pura. A gente pode traduzir isso como uma fé, a fé no futuro, nas pessoas de bem, nas pessoas que acreditam no futuro melhor, as pessoas que estão preenchendo o seu valor existencial. Perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejos de vingança. Perdoar. Não existe coisa que nos prenda mais a uma dor do que a ausência do perdão. Eu sei que é difícil falar isso com a pai espírita, porque ele espírita não tem nenhum tipo de problema em perdoar. Aliás, ele não tem o que perdoar, porque ele nunca foi ofendido, se sentiu ofendido por ninguém. Então, para as pessoas lá fora, a gente imagina o seguinte, que o perdão, ele é tão necessário, ele faz tanto bem, que enquanto a gente não perdoa, a gente fica preso àquele momento. E o reviver, o relembrar aquele momento, nos traz toda aquela sensação que foi vivida, sentida no momento quando ocorreu, de volta para o presente. Não é isso? A gente magoou uma pessoa, foi magoado por essa pessoa. Ao lembrar disso, se a gente não resolver a nossa pendenga, a gente vai chegar naquele momento da lembrança e perde tudo aqui. Uma vez eu estava numa festa boa, era uma comemoração de 60 anos de casado, de um casal amigo, de uma tia de minha esposa. E eu achei muito bonito aquilo, porque estavam os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, e o casal ali, todo amoroso, 90 e tantos anos. O marido, a mulher com 80 e tantos, estavam completando 60 anos de vida matrimonial. E todos os parentes diziam, puxa vida, que exemplo. Eu nunca vi ele estar feio, eu nunca vi o semblante dele sem um sorriso de um para o outro. E tinha até uma saliênciazinha, olha que coisa boa. Aí a gente começou a pensar assim, puxa vida, como isso é bom. Como as pessoas são assim, e eles estavam bem. Tá bom, então a festa não é bonita, beleza. Só que uma pessoa chegou na festa, aí depois entrou outra. Eu não conheço as pessoas, mas aí a pessoa disse, vixe, perdi minha noite. Mas quem chegou? E visivelmente, me perdoe, não sou fofoqueiro nem curioso, não, mas eu não perco a oportunidade de olhar as pessoas para fazer uma análise. E aí eu comecei a olhar para aquela pessoa que fez esse comentário, e eu percebi que era entristecido. Eu percebi que a festa não tinha mais graça nenhuma, que a alegria das pessoas, que eram das pessoas que estavam bastante alegres, isso mudou. Aí eu analisando isso, eu não sei o que aconteceu, nem quando aconteceu. Será que vale a pena? Será que vale a pena você trocar a alegria por uma coisa que já aconteceu e você poderia muito bem superar? Por que você não supera? Porque você não consegue perdoar? Porque você não quer esquecer? Porque você alimenta a hora do corpo? Porque você alimenta o desejo de vingança? Aí eu pergunto, será que vale a pena? Então, se você quer preencher esse vazio, se você quer desafiar essa vida sua, quer sair dessa problemática, então faça isso. Então, prometa-se, nunca mais vou cometer o mesmo erro. E se perdoe. Isso a gente chama de perdão na essência da palavra. Não o perdão que é esquecer, o perdão que você lembrar, mas isso não vai te magoar. Você compreender absolutamente tudo que a pessoa fez e ter a grandeza, ter a força de estar acima disso. Veja o que eu disse, ter a grandeza, a força de estar acima daquilo que ocorreu. Porque quando nós não temos força, quando nós somos pequenos, nós nos vinculamos àquele acontecimento e nos tornamos escravos. Escravos, porque aquele momento retorna a qualquer momento em que a gente se dirige o pensamento. E como para o pensamento não tem tempo nem lugar, a gente capta, volta e pronto.
a gente perde a oportunidade de ser feliz. Seja indulgente para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência. Isso, essa indulgência, é a capacidade de a gente compreender. Nós precisamos disso, sabe por quê? Porque todos nós erramos. O Cristo, ele demonstrou isso, segundo os evangelhos, nas suas últimas palavras quando encarnado. Foi o que ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele foi indulgente, compreensivo. Então, aprenda a ser indulgente com o próximo. Aprenda a compreender o próximo, porque isso faz necessário para nós. Não evidencie defeitos alheios e procure sempre o bem que possa ter lá no mal. É aquela história, a gente sempre aponta o dedo. Mas como diz, a gente aponta, não tem 3 apontando para nós. Nós somos muito bons em descobrir o defeito do outro. Sabe por quê? Porque a gente tem defeito. Então ninguém consegue esconder o defeito da gente porque nós temos. Então, não evidencie os defeitos. Procure sempre algo que possa atenuar aquele defeito. Imagina ali meu pai. Pau que nasce torto, morre torto. E meu pai dizia, mas está sombra. Tem sempre algo bom nas pessoas. Sempre. Em tudo. Basta saber olhar. Então, não veja somente o lobo. Veja o cordeiro que está dentro dele. Não vamos entender isso aqui. Não o lobo na pele do cordeiro. Vamos ver o cordeiro que existe em nós. Algo. Isso chama-se compreensão. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las. Não conhece a ti mesmo. Se enfrente. Busque, mas busque sempre a melhora. Busque enxergar você como você é. Não se envergonhe disso. Muito pelo contrário, admita que você é assim, mas estude essas imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar suas partes tendências. Então isso é fundamental. Então procure buscar o melhor, procure transformar-se, sair de uma forma acanhada, busque a beleza da liberdade que essa tomada de consciência vai dar. Para isso a gente precisa ter uma coisa chamada perseverança. Não é fácil, então busque isso incessantemente. Nós estamos aqui no Grupo Espírita Trabalhadores do Bem, trabalhando esse seminário, que é uma oportunidade que todos têm para vivenciar um mundo melhor. Eu digo vivenciar um mundo melhor, porque nós só vamos construir um mundo melhor quando nós nos voltarmos ao maior bem que o homem tem, que é a sua paz. E nada melhor do que falar para a juventude, que são os construtores do futuro, que são as pessoas que vão comandar a nau terra, para que eles cultivem a paz, para que eles estejam em paz e aprendam a dar valor a essa paz, que é fundamental para o nosso futuro, para que nós tenhamos um mundo melhor, para que nós tenhamos um mundo para todos, um mundo voltado para Deus. Então que Deus nos abençoe, que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine e que nós sempre, mas sempre, busquemos essa paz que está em nós.